Tô não. Deixa. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui firmes e fortes, igual prego na areia. Vamos lá, meu povo, vamos lá, meu povo. Vamos seguir, vamos tocar o barco. Desistir não é e nunca foi uma opção, né? Então vamos lá. A idade vai chegando, as dores nas costas, ai Deus. Olha ela aí, ó. Aquele gordo safado comunista, quem seria, hein? Deixa eu ver se eu consigo juntar todas essas palavras e na minha mente encontrar uma imagem que defina todas essas palavras juntas na mesma frase. Ai. Pois é, Valdo, quanto tempo você não via minhas lives? Porque elas não estavam chegando para muita gente, né? Muita gente. Portanto, eu preciso muito da colaboração de vocês, da ajuda de vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a minha amiga Thaís Muquice. A gente tem muitas informações legais para vocês, mas eu preciso que vocês colaborem com a gente. Jurassic Park, a Thaís, ela não se... não aguento. Ai, Deus, pois é, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos cordialmente muito bem-vindos. Já comecem aí a compartilhar, tá? Eu vou trazer a Thaís já para cá e daí eu vou explicar para vocês qual que é a pegada de hoje, porque aí a gente vai prosseando aqui, é o jeito, né, Thaís? Vamos lá, meu povo, a gente precisa da ajuda de vocês, compartilhem. O pior que é isso mesmo, viu? Tô falando, a Thaís está se maquiando e tal. Ah, vou me maquiando, que hoje a Alex não me pegou de surpresa. Ah, tá Hoje vendo? ele foi bonzinho. Nem tô usando filtro, porque tem gente que tá reclamando que eu tô usando filtro. Me querem Ah, natural, então vamos embora pro natural. então vamos lá. Então vamos lá, meu povo, compartilhem. Aí a gente vai dar um tempinho para que vocês possam compartilhar. Eu sei que tem um monte de gente aí que está simplesmente indignado com um certo ministro que foi em um certo complexo em um país chamado Brasil para falar com é, algumas autoridades da comunidade, né, para manter aqueles diálogos cabulosos que deixaram de existir durante 4 anos, mas que agora retornaram com muito vigor, com muita força. E curioso é que o Instagram barrou uma publicação minha e o YouTube bloqueou um vídeo meu quando eu disse que havia uma clara associação entre o Partido dos Trabalhadores e os narcotraficantes. E falei sobre o Fórum de São Paulo. E cada vez mais é muito cristalino essa relação, né? E por mais que eles querem nos bloquear, por mais que eles querem cercear a verdade, calar a verdade, as provas são incontestáveis. É fácil você derrubar qualquer comunista. É só mostrar-lhes a verdade. A verdade por si só é o suficiente para derrubar esse pessoal. É o famoso CPX, né? Lembra do CPX? Pois é, do Lula, essa galera toda. Então é assim, de fato, não precisa de muita coisa, né, para você derrubar esses comunistas. Mas, gente,
esse não é o tema central Até da nossa conversa. porque eu nem sei de quem que você está falando, eu só sei que hoje eu vi um filme maneiro, Jurassic Park. Não sei de quem você está falando, mas enfim. Tá aí, está aí. Olha, Alex, eu já te falei sobre essas coisas. Vamos pro foco. Olha, 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 Você e olha. os grilos aí, Agropói. Vamos embora. Os grilinhos, né? Os grilos são, são nossos ajudantes. Eles são os coadjuvantes de todas as nossas lives, Se né? não tiver grilo, não dá certo. É fato, é verdade. São Muito. ótimos. Quando você falou o nome, picotou, mas a Thaís já matou. E quem será que é esse nobre Não, menino? gente, eu tô falando que eu não conheço. Não sei, eu só tô falando que hoje à tarde eu vi um filme ótimo, aquele Jurassic Park, o último que saiu, entendeu? Val, embaçadinha, Val. É isso mesmo. Essa de Agroboy. Agroboy. Eu sou agroboy porque eu, aqui, ó, moro dentro do mato. Não é porque tem Você é fazenda. fazendeiro, sei lá, da bufunfa. Oh, quem me dê. Que os anjos digam amém. Tem gente que está falando que é melhor ter grilo aqui do que ter grilo na cuca, né? Tem um monte de gente aí. Você viu aquelas moças lá que estavam. Você viu aquelas moças cadelas lá? Que eu Colocaram botei aqui, não é a mamãe. Gente, Ah, Jesus amado. para, gente. Olha, gente. Muito bem, dona Thaís. Thaís, qual é o assunto central da nossa conversa de hoje? O assunto central da nossa conversa vai ser a redefinição cultural da família. Vamos direto para o ponto. Muito Sem bem. piada. Isso é muito importante, gente, porque eu acho que quem está acompanhando aqui os nossos perfis, a gente não combinou isso, mas a Thaís tem publicado informações sobre as famílias, sobre a família, sobre crianças e tal, e coincidentemente também tem feito um trabalho parecido, embora a gente não tenha combinado, mas a gente teve essa sincronia aí, essa sintonia de pensamentos e de informações. Portanto, a gente vai continuar falando sobre esse tema, falando sobre a família, falando sobre ainda mexendo sobre ideologia de gênero, né? A gente falou sobre isso nas lives aí, né? Então, a gente vai trazer um pouco mais de informações sobre esse assunto e tentar aprofundar um pouco. Alguém está dizendo aqui que eu sou sempre muito sério e que hoje eu estou Eu vi rindo. isso. Pois Mas é. eu vou te falar, a da Alex era sempre sério, antes de mim. Agora ele tá rindo o tempo todo. Ó, como é que é contagiante, ó. Ó. Tá vendo como é que é, gente? Então vamos lá, meu povo. A gente precisa que vocês compartilhem as informações, tá? Compartilhem aí, porque o conteúdo é realmente muito interessante, é legal, e preciso que vocês compreendam o perigo que é essa coisa da ideologia de gênero. Só para vocês entenderem, são mais de 100 possibilidades de ideologia de gênero. O pessoal pensa que ideologia de gênero é só o sujeito que fala, eu sou homem, e me identifico como mulher, ou sou mulher e me identifico como homem. Pra você ter uma ideia, o cara pode se identificar com tudo. Ele pode achar que ele é uma árvore. Isso é uma identificação de gênero. É um negócio muito louco, muito bizarro, sabe? Mas é um grande perigo para a família, né? E aqui é que vai ficar o nosso alerta de hoje. Exatamente. E vai ser muito importante, que nós vamos tocar na ferida. Então vamos lá. Adalex, vamos começar. Eu preciso só, como ter como base, eu preciso só que você leia com o seu vozeirão Gênesis 2, do 18 ao 25, só para a gente estruturar o que a gente vai falar. Então já aproveitar, pessoal, quem tem uma Bíblia na mão e quiser acompanhar a gente, é legal, porque você vai ter um entendimento aí do ponto de vista de Deus, né, sobre a estruturação da família, e vai ficar muito legal para que vocês possam rebater
essa ideologia satânica que tenta destruir as famílias, tá? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2, de 18 a 25. Porque não tem como 18. falar de família sem falar da Bíblia. Isso é Sim, óbvio. não tenha dúvida. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Se você Exato. tem uma Bíblia em casa, pode pegar, eu espero. Se você tiver o aplicativo no seu celular aí e der para consultar também, tá? Então, a gente vai trazer o primeiro livro da Bíblia, como se recebe. A palavra Gênesis significa começo, princípio, né? Então, é o início de tudo. Inclusive, fala ali da criação da terra, dos céus, dos humanos, dos animais, enfim, de tudo. Está tudo descrito ali. Então, vamos lá, pessoal. Na minha tradução, diz assim, ó. Então, Jeová Deus disse, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Jeová, então, tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora dos céus. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamaria a cada um deles, e como o homem chamava a cada criatura vivente. Esse, então, se tornava o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos e às criaturas voadoras dos céus e a todo animal selvagem, mas para o homem não havia nenhuma ajudadora para o complementar. Preste atenção, tá? Então, Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. Esse até o 22. Acho que a gente pode explicar um pouco aqui, Thaís, depois a gente... Não, pode seguir, que eu vou construir tudo em cima disso daí. Então vamos lá. Até o 28? Até o 25. 25. O homem disse então, esta por fim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. E ambos continuavam nus, o homem e sua esposa, contudo, não se envergonhavam. Exatamente. Então, dentro disso daí, quem puder ir compartilhar com as pessoas, a live é muito importante que a gente vai falar aqui hoje, vai ficar gravada com certeza, tá? Inclusive, nós vamos subir ela no YouTube também, né, Alex? Sim. Então, vamos lá, olha só. No dia 11 de junho de 2020, o Estadão publicou uma reportagem da Maria Homem. Ela é uma psicanalista, se eu não me engano, formada na USP, com o tema: se a família cristã tradicional vai sobreviver? Não, ela disse. E uma das frases dela, ela disse que a família cristã não vai sobreviver no planeta e não vai ter espaço para Jesus. E que não existe a necessidade do ser humano ter relação por muito tempo com uma outra pessoa e que o humano pode viver qualquer tipo de relacionamento. Isso que essa psicanalista falou, que essa mulher falou. Então, ela disse que a família cristã não vai vencer e termina a entrevista com um tom de ameaça, dizendo que não sabe se vai ter lugar para todo mundo no planeta Terra. Isso é, aqueles que pensam e defendem o modelo da família cristã, bem como os seus oponentes. Bom, isso só atesta que nós estamos vivendo um tempo de redefinição dos termos do casamento, da família. A estrutura que até pouco tempo atrás era o quê? Pai, mãe e filho. Pai, homem, mãe, mulher, filhos, né? E foi substituído, isso tudo, essa entidade, né, família, foi substituída por direitos humanos, realização pessoal, com uma utilidade pragmática, né? E também no nível individual e social. Né? Isso que temos aí. Então, para provar isso, que está havendo uma redefinição, e quando eu falo em redefinição,
Eu falo de uma construção social da entidade familiar, que, como a Dalex leu aí, ela foi criada por Deus, tá? A entidade familiar ficou claro na Bíblia que ela foi criada por Deus. Para provar que, por exemplo, o comunismo se apropriou desse termo, né? E diz, e constrói a entidade família em cima da cultura, que cultura quem faz somos nós, mas aquilo que é divino temos que respeitar. E para provar que eles desrespeitam o que é divino e desrespeitam as normativas que Deus nos deu, no dia 7 de março de 2023, agora, foi publicado no Diário Oficial uma portaria 230 do Ministério da Saúde, que define certos conceitos. Só aí já é para sinal de alerta. E aí, o que eles definiram? Eles definiram gênero e identidade de gênero. Então, agora eu passo a provar que tudo isso que o comunismo faz é uma criação de um conceito. E é importante frisar para vocês que isso, principalmente, está sendo construído dentro das escolas. Isso é importante as pessoas saberem, para vocês terem uma noção da luta que vocês, como pais, terão a partir de agora. Porque se ninguém levantou, agora é a hora de levantar. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, que é muito sério. Gênero, agora, para o Estado, para o Brasil, quer dizer, o gênero é um dos princípios da organização social. Olha você entrando na parte cultural de uma coisa que não é para a gente se meter, que é uma coisa de Deus. Organiza identidades e autoconceitos, autopercepção de saúde, estrutura interações sociais, organiza estruturas sociais em base à distribuição de poder e recursos, refere-se a comportamentos, performatividades e papéis que uma dada sociedade, em um dado momento, considera coerente para homens e mulheres. Esses papéis são socialmente construídos e hegemonicamente sustentados por uma perspectiva biológica. Pode-se dizer que gênero é um modo como os sexos, mulher ou homem, são pensados e como as qualidades sexuais vêm a ser aplicadas a outras formulações. Então, entenderam que o gênero é uma construção que o homem faz, que foge completamente o que está escrito na Bíblia. Até aqui está tudo ok. Quer comentar alguma coisa, Alex? Não, pode seguir. Então, tá. Assim, eu acho que é importante, assim, só para trazer a atenção do pessoal, um detalhe que às vezes passa muito despercebido da grande maioria. Quer ver? Ó? Vamos lá. Quem é que ensina que a Terra, que o universo e a Terra veio de uma grande explosão? Os mesmos que ensinam que o homem veio do macaco. Os mesmos que ensinam essa questão da ideologia de gênero. E aí eu posso citar mais outros 10 exemplos. Pergunto a vocês, para quem é cristão, para quem estuda a Bíblia, mesmo que você não tenha nenhuma religião, como é o meu caso, mas é um estudante da Bíblia, é um cristão, um seguidor de Cristo, eu pergunto a você, você tem alguma dúvida de que foi Deus que criou a Terra? Você tem alguma dúvida de que foi Deus quem criou os céus? Você tem alguma dúvida de que foi Deus que criou todas as coisas? Você tem alguma dúvida de que o homem veio de um casal humano, que vida gerou vida, ou seja, Adão e Eva, e de Adão e Eva viemos todos nós? Tenho certeza absoluta que se você é um cristão, um estudante da Bíblia, você vai dizer para mim, não, Alex, eu não tenho dúvida alguma. Então, percebam que durante toda a história da humanidade, Satanás tem sempre usado teorias, tem sempre usado humanos, tem sempre usado a ciência, a que eles chamam de ciência, todos com o mesmo objetivo. No final da história, tudo visa atingir Deus. Quando eles falam de você, do gênero, de você não se identificar, naturalmente isso vai destruir a vida humana? Sim, porque se homem com homem, mulher com mulher não procriam.
Então, isso, no final da história, se acontecesse isso, né, a humanidade iria se autodestruir. Beleza. Mas o objetivo não é destruir ou ou autodestruir a humanidade. Porque esses mesmos que fazem isso, né, eles aplicam os outros, mas a eles não. Quer um exemplo? A Thaís colocou um vídeo falando sobre um vídeo da ONU em que eles falam ali sobre a ideologia de gênero. Curioso, e acho que não sei se todo mundo percebeu, a última imagem que aparece é do secretário-geral da ONU. E sabe como é que aparece lá? Heterossexual contribuinte ou ajudante, alguma coisa assim. Ou seja, todo mundo lá, ou é bi, ou é gay, ou é trans, ou é pan, é não sei o quê, mas ele é o único cara que é heterossexual. Sabe por quê? Porque toda essa galerinha lacradora da Globo, os donos da ONU, esses caras todos eles, para vocês, ou seja, para o público, eles querem ideologia de gênero. Mas para a família tradicional, que é para dar sequência aos genes, aos filhos, eles não querem que os filhos deles acreditem na ideologia de gênero. Né? Pra você ter uma ideia, no Vale do Silício, muitos daqueles que desenvolvem, como é o caso do... Caramba, como esqueço o nome dele, o cara do iPhone? Pô, como pode Fugiu esquecer? também da minha Steve mente. Jobs. É, Eu lembro por causa do livro dele aqui atrás. O Steve Jobs, por exemplo, ele proibia que seus filhos tivessem acesso ao iPhone. Então, veja, para os outros está tudo tranquilo, mas para mim, para minha família, não. Então, o adendo que eu quero fazer para vocês, diante do que a gente está conversando, é que o objetivo sempre, no final, é atacar Deus. Então, eles começam, desenvolvem tudo que eles vão pensando e tal, e a origem de tudo também é sempre a mesma origem. É sempre Satanás, usando humanos para, no final, atacar Deus. Essa é a questão. exato. Então, eu li o que o governo entende como gênero, né? Agora, eles também definiram identidade de gênero, que é um conceito que, na verdade, ninguém nunca conseguiu definir, né? Eles tentaram. Identidade de gênero se refere ao posicionamento de uma pessoa frente a questões socioculturais e políticas referentes a gênero. A identificação de uma pessoa parte exclusivamente da sua declaração frente ao gênero, existindo uma gama de identidades conhecidas. Uma gama. Elas podem ser declaradas de diferentes formas. Entende-se que uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Enquanto a pessoa transgênero é aquela que se identifica com o gênero oposto ao atribuído ao nascimento. Coisa difícil para falar que é sexo oposto. E esse é o caso, por exemplo, de uma mulher transgênero a quem foi atribuída a identidade masculina, porém que se identifica como mulher. Fica difícil explicar uma coisa que não vem de Deus, né? Para você criar, construir essa coisa aí. Então, a gente percebe com isso que a família vem sendo atacada. Família, que eu digo, entidade construída, né, e bolada, pensada por Deus. Né? A Então, tal tá, quando Oi? fala, quando fala uma mulher trans, na verdade é um homem, é isso? Adalex, foi isso que eu entendi. É tão confuso que a gente fica. O Mas cis, acho que é eu, isso. eu nasci homem, eu sou homem. Eu sou homem. É. Se eu nasci homem, mas me identificasse como mulher, então eu sou uma mulher trans. Uma mulher trans. É, que aqui falou, é que a quem foi atribuída a identidade masculina, porém se identifica como mulher. Então, se você é homem, se identifica como mulher, é Eu trans. sou uma mulher trans. Olha que Mulher, negócio, olha só. que coisa louca, né? Mas vamos. Exatamente. Então, a família vem sendo atacada, né? E se você olhar por diversos pontos de vistas, é até considerada uma instituição falida, né? Pelo que a gente está vendo, a quantidade de postagem que eu fiz aí, de marcas famosas, e tem mais, tá? Que eu vou postar depois. Até me pediram assim no comentário, doutora, tira só um print para a gente não ficar vendo. Tem que ver, porque a realidade já tem que ser encarada. Se você quer combater a realidade, encare. Não tem que tirar print, eu tenho que botar o vídeo inteiro, entendeu? É assim que funciona. Então, os movimentos
libertários... não, Adalex, estou errado. Estão dizendo aqui que, no meu caso, meu nome seria Adalexia. E o meu quê? Thaíso? É, isso, né? Meu Deus, esse povo é criativo demais. Agroboy Adalexia. Ô, Jesus. Agrogrão. Ô, gente, olha lá. Jesus Cristo. Bom, então, continuando aqui, só rindo para não chorar. A gente tem movimentos libertários progressistas, é esse o nome que se dá, tá? Por exemplo, movimento LGBT, movimento feminista, eles têm travado grandes guerras para mudar o conceito bíblico, que o Adalex acabou de ler, de família, causando assim muitos males para a sociedade. Então, o que o mundo não entende é que se nós destruirmos, nós cristãos, destruirmos o conceito bíblico de família, não apenas a família vai fracassar, mas toda uma sociedade. Como a Alex falou, se você ficar casando homem com homem, mulher com mulher, você não procria. Se você não procria, você logo acaba com toda a sociedade, né? Então, isso não rola. Bom, quanto mais a família é ameaçada, mais a sociedade corre risco de extinção. Então, isso por quê? Porque o casamento, ela é a pedra fundamental do ser humano, né? A família é a célula mãe da sociedade. As pessoas têm que botar isso na cabeça, porque aí cabe a vocês agora proteger os filhos de vocês. Com todo esse material didático que eu mostrei e que ainda vou mostrar. Solução tem. É só a gente entender as coisas como funcionam. E da família depende todas as outras instituições criadas por Deus. Tá? Então, entendendo isso, o relato lá de Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2, nos dá toda a prescrição de Deus para o casamento, para a família. Não, então, nos primeiros capítulos, nós temos os parâmetros divinos não apenas para o casamento de Adão e Eva, mas para todas as eras. Porque não é só o casamento de Adão e Eva que ele estava. Ele estava ali colocando um modelo de como deveria ser o casamento para todas as eras. Tá? Então, assim, antes de existir igreja, antes de existir comércio, antes de existir escola, antes de existir um Estado instituído, antes de existir qualquer coisa, Deus criou o casamento. Pelo que a Dalex leu, foi assim que funcionou. Deus criou o casamento, criou a família. Quando ele fala, torna-se os dois uma só carne, ele está criando o casamento entre um homem e uma mulher. Bom, partindo de Gênesis 2, é que a iniciativa da criação da família divina, tanto que Deus diz o seguinte, depois que ele criou Adão, depois que ele criou Eva, o que ele disse? Que isso era bom. Então, acabou. Essa era a vontade dele que tinha que ser feita, né? Então, veja só. Pensa aqui comigo só um pouquinho. Adão, ele estava num paraíso. Esse paraíso fornecia tudo para ele. Ele não precisava de mais nada da vida dele. Tudo. Ele tinha comida, ele tinha água, ele tinha onde dormir, ele tinha tudo. E ele não entendia, evidentemente, era o paraíso, gente. Ele não entendia o significado de ficar sozinho. Ele não sentia falta, porque ele tinha tudo, né? Se você está num lugar que tem tudo, então está tudo bem, está tudo ótimo. Mas o fato é que Deus viu que não era bom ele ficar sozinho e decidiu criar uma mulher para ele, né? Então, veja que na Bíblia a gente não tem nenhuma passagem de Adão perguntando, olha só, vê se tem alguma companhia para mim, arruma alguém para ficar perto de mim. Não existe isso. Eu não vi, né? O que tem ali foi Deus determinando a sua vontade, fazendo a sua vontade. Então, o fato de não ser bom foi uma avaliação soberana de Deus e unilateral da parte dele, né? Ele viu que Adão estava sozinho, tudo bem. A observação e a declaração da parte de Adão é feita por Deus. Assim, a resolução de Deus foi criar o quê?
uma ajudante, uma auxiliadora, né, adequada para Adão. E olha só, tem muita gente, tem muita teoria do progressista, de igrejas progressistas, que condena essa coisa, dizendo, não, mas aí a mulher é submissa ao homem. Não, vocês vão entender o quanto nós mulheres somos completamente especiais. Fomos um presente, né? Então, o que acontece? Dessa forma, Deus não consulta, Deus não responde a uma reclamação ou um pedido de Adão. Não teve um pedido. Ah, vê alguém aí para mim. Não, não teve. Ele não consultou. Deus simplesmente decidiu criar uma ajudadora adequada para o homem. E assim ele criou a mulher. Então, nesse contexto, ele diz que Deus causa um profundo sono. Não foi isso, Adalex, que você leu? Que o Adão, né, entra em sono profundo. E então, nesse período de sono, de inconsciência, né, de Adão, ele cria a mulher. Deixando claro, veja bem, Adão não estava acordado, mas não foi à toa, porque tudo que está na Bíblia, nada ali é à toa, né? Então, veja, Adão estava inconsciente enquanto Deus criava Eva. Mas por que Adão não dormia? Por que Adão estava inconsciente? Bom, a conclusão que se tira é o seguinte. A mulher, ela é obra exclusiva de Deus, sem qualquer intervenção do homem. Adão não viu ela ser feita. Ele não opinou. Olha, faz assim, faz assado, faz não sei o que lá, faz um braço, faz assim, faz o olho assim. Ele não opinou. Ele estava completamente ausente, né? E isso aí foi uma criação que Deus fez para dar de presente a Adão, porque assim Deus percebeu que seria o certo. E assim, após Adão despertar, né, Deus apresenta a mulher para Adão, como o pai leva uma noiva para se casar, né? Assim funciona? Então, o que isso remete, né? O que isso remete? O pai entrando com a noiva e levando-a para um casamento. Então, nós temos aí, só nesse pontinho que o Adalex deu, uma celebração do casamento. Então, a instituição do casamento está criada ali. Acabou. Não tem mais conversa fiada, não tem esse negócio de ficar criando conceitinho. É isso e acabou. Então, beleza. Então, ela é considerada o quê? Um presente para Adão. Concordam ou discordam? A mulher, ela é tão especial que ela foi feita na ausência de Adão, para que ele não opinasse, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele não pediu, né? E aí ela foi levada por Deus para Adão e foi dada de presente para ele. Então, as mulheres, elas têm ou não têm o seu valor? São ou não são especiais? Elas Né? Alguém concorda? tão especiais que as mulheres têm qualidades que os homens não têm, e os homens naturalmente têm qualidades que as mulheres não têm, porque o propósito é justamente haver o encaixe, né? O côncavo e o convexo. Eles se complementam. O que Satanás quer fazer é que haja uma disputa entre ambos, né? Para dizer o seguinte: durante toda a história, os homens maltrataram e abusaram das mulheres, e que, portanto, agora as mulheres precisam ser vingativas e retribuir, porque nós não precisamos de homens, os homens são isso, os homens são aquilo, e essa coisa toda. O grande problema é que, de fato, isso realmente surtiu um efeito muito grande na desestruturação das famílias. Por quê? As mulheres se tornaram masculinizadas e, por conta disso, essa masculinização fez com que elas, dentro delas, começassem a morrer, porque elas tiveram que matar aquilo que biologicamente elas foram criadas. O mesmo passou a acontecer com os homens. Para serem aceitos, os homens passaram a agir como mulheres, como pessoas frágeis. Muita gente também não entende a razão disso. A proposta é: as mulheres, elas são complementares, igual os homens. Os homens possuem qualidades que as mulheres não têm, naturalmente as mulheres também. Agora, quando você desvirtua o papel de ambos, fica muito fácil, porque é a mesma coisa. Imagina aí, Einstein tinha uma frase que ele dizia o seguinte: se você julgar
um peixe pela capacidade de subir em árvore, ele será sempre reprovado. E o comunismo sabe disso, né? Quem tem que subir em árvore e pular de galho em galho é macaco. Imagina se um peixe for entrar nessa brincadeira, né? E é isso que eles fizeram. Eles colocaram homens, mulheres para brigarem com homens, justamente porque isso dividindo, à medida que eles dividem as famílias então passam a ter os seus próprios problemas e não passam a perceber que estão sendo manipulados por essas forças satânicas. Exatamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já tinha pensado, não estou dizendo que eu sou gênio, brilhante, não é nada disso não, tá, gente? Isso aqui eu fiz uma pesquisa. Alguém já tinha parado para pensar nessa sonolência do Adão? Por que que ele ficou inconsciente? Né? E olha o capricho com que Deus fez as mulheres. A Kelly falou que ela adora uma unha postiça. Eu também, ó. Quem não gosta de uma unha postiça? Gente, ser mulher é muito bom, né? E termos um parceiro, né? Um homem para nos ajudar e a gente também ajudá-los é muito maravilhoso, né? Isso não tem como mudar, né? Então, tem gente que está falando aí que nunca parou para pensar nessa sonolência do Adão. Então, é legal que se pense, né? Então, aí é como se Deus estivesse levando como pai realmente da noiva, né, para Adão. Assim, o casamento foi instituído justamente por quem? Pelo próprio Deus, né? Visto que Adão não criou para si a esposa do jeito dele. Olha o que eu estou falando. Não criou para si uma esposa do jeito dele, segundo a sua própria vontade. Mas ele a recebeu de presente de Deus. Então, isso é uma coisa que tem que ficar. A mulher, é muito bom essa exortação que a Thaís está fazendo, porque muitos homens não têm essa noção, mas pior ainda, a maioria das mulheres não conseguem ter a compreensão de que elas são o maior presente, talvez, uma das obras de arte da criação, que foi feita de uma maneira e de um jeito, e isso com o propósito de que ambos se completassem, homem e mulher. Agora veja uma coisa muito curiosa, que para vocês entenderem o pensamento de Deus e a diferença da formação do homem para a mulher. Olha que coisa legal. Quem conhece a Bíblia vai entender o que eu vou dizer. Quem não conhece também vai, porque eu vou explicar. Veja, a Bíblia diz que os homens precisam amar as suas esposas. Os homens precisam amar as suas esposas. Agora, Thaís, você arriscaria dizer quantas vezes na Bíblia diz que as mulheres têm que amar os maridos? Não, vou deixar essa por sua conta. Pois é, muito legal. Não aparece nenhuma única vez a frase que as mulheres, as esposas, precisam amar os seus maridos. Sabe que frase aparece? Que as mulheres precisam respeitar, ter profundo respeito pelo seu marido. Sabe por quê? Porque as construções são diferentes. A mulher, ela precisa ouvir que ela é amada e ela precisa sentir que ela é amada. Mas o homem, por exemplo, eu, não vou ter nenhuma crise existencial se eu não ouvir que eu sou um homem amado. Não vai ter, exatamente. Não As vou ter nossas nem necessidades são completamente diferentes. isso. Por E quê? elas Porque se encaixam. isso, porque o homem ele prefere ser respeitado do que ser amado. Sim, mas é fato. Diferente das mulheres. Por isso que a Bíblia diz que as mulheres são um vaso mais fraco e que, portanto, por ser um vaso mais fraco, precisam ser protegidas pelos maridos. Olha que coisa curiosa. Eu acho que eu salvei esse vídeo. Não salvei, mas eu consigo localizar esse vídeo. Eu vou disponibilizar para vocês. Achei muito legal. Não sei se alguém conhece isso. Se alguém conhece, pode até comentar aqui. Thaís, eu não sei se você já viu esse vídeo, mas é um vídeo fantástico. Fantástico. Simples, mas fantástico. Gente,
para o que eu quero. Eu vou disponibilizar para vocês. Simples, mas fantástico para a linha de raciocínio que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqueles carrinhos de golfe, lá nos Estados Unidos é muito comum. Então eles botam as bolas e aí o carrinho de golfe sai atirando as bolas. E tinha o pai no quintal, o cachorro, a menina e o menino, que são filhos. O que aconteceu? Aquele carrinho de golfe, ele sai atirando as bolas lá. E aí o moleque vai lá batendo com beisebol, né? De beisebol, não é de golfe. De beisebol. O que aconteceu? Uma daquelas bolas bateu no rosto da menininha. Eles todos são pequenos. Ela deve ter, acho que uns 4 ou 5 anos. E o menininho deve ter uns 2, 3 anos, sabe? Mais ou menos isso. Ele mais novo do que ela. Mas perceba a característica, que coisa legal. Quando a bola bateu na menina, automaticamente, sabe qual é a reação da menina? Ela se encolhe e começa a chorar. O pai vai lá e faz o quê? Tenta proteger a garota. No instante que ele tenta proteger a garota, o robozinho da bola dispara outra bola. Adivinha quem bateu? No moleque, no menino. 2 anos. 2 anos. No máximo 3 anos. Bateu no menino. Automaticamente, veja só, ao invés de o menino, a bola bateu nele com a mesma força, na mesma distância que bateu na menina. Ao invés dele ficar chateado, baixar os olhos e chorar, sabe o que é que ele fez? Ele saiu, não ficou dodói, não ficou se lamentando, não ficou nada. Ele foi por trás e chutou o robozinho que joga a bola. E pegou o robozinho e jogou no chão. Veja só, são 2 crianças, uma de 5 anos e uma muito provavelmente de 2, que é o menino. O menino de 2 e a menina de 5. Então, para vocês perceberem que a formação biológica, ela faz toda a diferença, sim, por mais que os esquerdopatas querem desfazer ou desconfigurar isso. Enquanto a menina estava reclamando, chorando, sendo vítima, a criança, o menino de 2 anos de idade, foi lá e resolveu o problema. Ele derrubou o robozinho, chutou o robô com raiva e apontou para o robô falando algumas coisas lá, e o pai foi lá e viu. Então, assim, é muito legal a gente ter essa concepção, porque senão, Thaís, corre-se o risco de muitos de nós sermos influenciados por essa doutrinação satânica e, de repente, você passar a não dar o valor devido para o seu marido. Você passar a não dar o devido valor para sua esposa. Você passar a não dar a devida importância à educação dos seus filhos. Mas como vocês estão percebendo aqui, isso tem base bíblica. Exatamente, a gente está provando tudo que a gente está falando. Até tive um episódio desse, que eu era pequena, nós viajamos para o Nordeste, e aí tinha acho que 2 ou 3 meninos na época jogando aquelas bolas de futebol americano. E aí a gente estava na praia, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, não sei, e a bola veio certinho na minha cabeça, né? A praia, com 50 milhões de pessoas, vai cair na minha cabeça. Meu pai estava lá, minha mãe estava lá e meu irmão estava lá. Na mesma hora, o meu pai, ele me viu sentada, assim, abaixada, né, chorando, porque aquilo doeu a beça, eu lembro como se fosse hoje. E o instinto dele foi o quê? Primeira coisa, me abraçar, que é defender, né, defender os filhos. A minha mãe ficou desesperada, porque a mulher fica desesperada numa hora dessa. E o meu pai foi o cara que tomou a decisão. Ele pegou, me agarrou, botou a mão aqui, viu que fez um galo, mas eu não estava ferida, ele é médico e tal. E ele, por instinto, meu pai é um cara super pacífico, super de boa, mas por instinto ele foi lá para tirar satisfações, não foi para arrumar briga, nem para bater. Meu pai não é disso. E nisso daí, ele já falou assim, Silvia, fique com a Thaís. Na mesma hora. E ela, respeitando a vontade dele, o que ela fez? Pegou, ficou comigo, enquanto ele foi lá, conversou com o pessoal lá. Conversou, desenrolou e tal, tarará, terminou, eles dando a mão, ele deve ter dado o esporro dele lá e tudo. Mas, enfim, aí voltou ele para ficar o quê? Junto com a gente. Então, quem ficou foi ele. Quem deu o suporte foi ele para a gente. Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona. Muito bem, Thaís. Antes da gente continuar o assunto, deixa eu falar aqui com a nossa audiência. Pessoal, é o seguinte. O que vocês estão achando da live? O que vocês estão achando? Tá legal? Vocês estão gostando?
Então é o seguinte, nós temos nesse momento 464 pessoas acompanhando a gente. Faz muito tempo, e eu não sei por que razão, que as nossas lives não conseguem o engajamento que nós tínhamos no passado. Nós chegávamos a ter aqui 23 mil, 24 mil pessoas acompanhando as nossas lives. Eu sei que era um outro momento, mas assim, não faz sentido, né? Depois de todas os strikes que a gente tem recebendo aqui, eu tenho uma página com 212 mil pessoas e nós temos só 460 pessoas acompanhando essa live. Então, eu preciso que vocês colaborem. E como é que você pode colaborar? É simples, eu não quero R$ 1 de ninguém. Não pedi, não peço, não quero nenhum real de ninguém. A única coisa que eu quero pedir para vocês é que, por favor, compartilhem essa live para pelo menos 10 pessoas que você conhece. Para pelo menos 10 contatos que você tem, no mínimo. Né? Não faz sentido, não é lógico a gente acreditar que uma live como essa, um conteúdo como esse, só chegue a 470 pessoas. Não faz sentido algum num contingente aqui de pelo menos, eu estou falando só dos que estão na minha plataforma, que são 212 mil. A Thaís tem mais quanto, Thaís? 80 mil. A Thaís tem mais 80 mil. Nós estamos falando de quase 300 mil pessoas. Aí não faz sentido. Né? Sem contar as pessoas que acabam, por alguma razão, vendo alguma coisa nesse sentido. Então, por favor, o único pedido que eu quero fazer para vocês é compartilhem isso para pelo menos 10 pessoas. Eu estou conversando aqui para dar espaço para que você possa fazer esse compartilhamento para a gente continuar esse assunto. A gente vai continuar esse assunto aqui ainda, mas eu preciso da colaboração de todos vocês. Então, nós temos aqui 480 pessoas. Se mais 480 chegarem aqui, então a gente vai chegar pelo menos a quase 1.000 pessoas aí. Não é pouco ainda, muito pouco, né? Mas nós precisamos da ajuda de vocês. Continuemos. A Thaís parou no ponto em que o Criador tinha feito o casamento. Então, até os verbos utilizados, por exemplo, apontam às ações divinas. Como, por exemplo, Deus disse, Deus formou, Deus fechou, Deus transformou, Deus trouxe. Né? Então, tem todos esses versículos aí que provam que tudo provém diretamente da mão do Criador. Que isso fique bem claro. Né? Então, a família, ela não apareceu dentro de um contexto social. Até porque não tínhamos um contexto social. Tínhamos apenas um homem. Né? Não apareceu do acaso. Mas ela foi planejada cuidadosamente por Deus. O que ele decidiu, ele trouxe à existência. Simples assim. Então, a família, ela não é uma construção social. Ela foi planejada, olha só. Ela foi bolada, ela foi pensada pelo divino. Isso tem que estar aqui dentro da cabeça. Não tem como sair disso aí, dessa reta aí. Senão, já era. Né? Então, a gente chega à conclusão que nós, mulheres, fomos presentes dados aos homens. Isso aí acho que ficou bem claro, né? E além disso, no versículo 24, os termos da família foram ditos por Deus. Né? É a declaração do princípio da unidade matrimonial da pessoa de Adão e Eva. Então, tá tranquilo até aqui. Aí diz que um dos termos divinos do casamento é a união, vamos lá, é a união do homem com uma mulher. Deus disse. É a união de um homem com uma mulher. Ele diz, por exemplo, olha o que Deus fala. Deixar pai e mãe para viver com a sua esposa. Então, ele rompe laços com pai e com mãe para viver com a sua esposa, ou seja, para você criar uma nova unidade familiar, dentro daqueles mandamentos que tem ali. Né? Então, temos a expressão unir, né? Então, unidos, que se tornarão uma só carne. É uma aliança tão forte a ponto de tornar uma só. Chamar de uma só carne, isso quer dizer o quê? Unidos formando uma só carne. É pelo sexo entre homem e a mulher. Uma só carne é isso. Então aí você começa a entender, e que isso seja importante, a santidade do sexo no casamento. O sexo é santo. Os comunistas, eles não trabalham dessa forma. Eles querem criar outro tipo de raciocínio. E aí você já entra na perversão. Né?
Mas a gente tem que observar, desse ponto de vista aqui, que o sexo ele é santo, ele é sagrado, tudo criado por Deus, planejado por Ele. Então a gente tem que fazer uso disso de forma santa, de forma sagrada, né? Não pode acontecer como está acontecendo aí, que você vê até no meio da rua e de qualquer maneira. Mas tudo bem. Então, além disso, demonstra a intenção de Deus também no casamento o quê? Monogâmico. Monogâmico. Assim, Deus deu mandamentos que o homem não pode regulamentar. O casamento conforme, por exemplo, os seus caprichos. A gente não pode regulamentar. E aí a gente entra numa séria questão. Nós não podemos regulamentar o casamento, então isso quer dizer que nem o Estado tem o poder de regulamentar o casamento. Concorda ou não? Porque se você tem um Estado, por exemplo, e nada contra, tá? Mas se você tem um Estado que regulamenta um casamento entre dois homens e duas mulheres, como é que o Estado se substitui à Escritura Sagrada? Como é que o Estado se substitui à vontade de Deus? Tudo que é contra Deus é abominável, é rebeldia. Então, tem que pensar nesse sentido. Então, já vimos até aqui que a estrutura do casamento ela é divina. E no caso da família, então, é homem, mulher e filhos. Repito, nessa parte a gente tem a estrutura da família que serve para o modelo para todas as famílias. Não é aquela família, outra família, minha família, todas. Né? E isso aí, o casamento, o que a Dalex acabou de ler no Gênesis, olha como é que as coisas não acontecem à toa, né? Não é à toa que está ali. Isso foi confirmado por Jesus Cristo em Mateus 19, de 4 a 6. Lê para a gente aí, Alex. Qual a necessidade dessa confirmação? Você está sem som. Mateus 15. Mateus 15, 19. 4 a 9. 19, versículo 4 a 6. Picotou aqui a tua fala. Repete, por favor. 19, de 4 a 6. Ele respondeu: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne, de modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Então, pronto. Então, está aí a confirmação, né, de que foi criado a entidade casamento, família lá atrás, e foi agora reforçado já no Novo Testamento. Né? Então, isso aí, provas estão aí. E aí a gente chega à conclusão óbvia de que o casamento criado por Deus, criação divina, ele é heterossexual e é monogâmico. Né? O relato da criação é sobre Adão e Eva, e não, por exemplo, sobre Adão e José, ou Eva e Joana. Né? É Adão e Eva. Mas, então, homem e mulher. E a ordem para juntar-se, para ter filhos, veio de Deus também. Então, ele queria o quê? Casamento, homem, mulher, heterossexual, para ter filhos. Vá e multiplique. Né? E a sociedade não vai para frente se não contar com a contribuição de ambos os sexos, como a Alex falou perfeitamente lá atrás. Se homem com homem ou mulher com mulher, você não procria. Simples assim. Né? Simples assim. Porque nenhum dos sexos sozinho é capaz de cumprir esse mandamento. Apenas a união dos dois, somente através da união do homem com a mulher, ou seja, um relacionamento monogâmico e heterossexual. Eu lembro até de uma entrevista, Alex, acho que você vai lembrar, de Dr. Enéas, né? Um jornalista perguntou para ele com que base o Dr. Enéas estava falando que a sociedade poderia acabar
se tivesse só relacionamentos homossexuais e fosse base científica, bíblica. O fundamento do ser humano é o quê? Homem e mulher procria. Homem com homem não procria. Mulher com mulher também não. Então, bom. E aí, o que é triste é ver muitos conceitos, ver que muitos tiram o conceito de família da cultura. Olha só, a cultura, ela vem do homem, né? Então, as pessoas, como acabei de ler a portaria 230, né, do Diário Oficial, então é triste de ver que o conceito de família vem da cultura e não da Bíblia, hoje, né? Esse raciocínio comunista, e não da Bíblia. E o homem perverte o significado e a função da família, trazendo sobre si e sobre a sociedade o caos. É simples também assim. Né? E partindo da cultura, tem-se a construção social não como algo criado por Deus, mas pelo homem. Mas aí fica a pergunta: o que está por trás dessa redefinição da família? Por que fazer isso? Isso parte de uma visão humanista, até mesmo comunista, socialista, esquerdista, como queiram. Isso consiste em dizer que não existe Deus na sociedade, que tudo foi inventado pelo homem, e se tira Deus da sociedade, você tem um caos. A verdade é essa. O que mais ou menos a gente está vivendo hoje? O que a gente está vivendo hoje? Né? Então, o comunismo, isso quem dizia era Karl Marx, e quem não sabe das ideias dele, porque vocês aprendem, vocês que eu digo, a geração mais nova, aprende na faculdade, aprende na escola, que o Karl Marx é um grande filósofo. Dá uma lidinha lá no Manifesto Comunista, que você vai ver. Então, o comunismo visa tirar Deus da sociedade, acabar com a família. Ele escreveu isso, acabar com a família e perverter os valores e mandamentos dados por Deus, que é tudo produto da matéria. Aí você entra, olha como é que você vai entrando. Né? O problema disso é que o homem, e não Deus, cria a família e a ética. Então, olha só. O problema de você tirar isso de Deus é que o homem passa a criar, né, um conceito de família e também um conceito de ética. Por isso que estamos nesse ponto que estamos. Isso aí gera uma sociedade sem padrões nenhum de moral. Assim o comunismo rejeita o mandamento de Deus para a família. E qual que é a situação que a gente vive hoje? Então, eles dizem que a família é uma invenção humana criada em uma situação oportuna. Aí, o que é mais vantajoso, como o divórcio, viver como quer, aquele negócio do sou livre, meu corpo, minhas regras. Né? Isso aí fica sendo trabalhado, inclusive nas mentes dos nossos filhos que estão em escolas e em universidades. Então, entendam que a ideologia de gênero ela é muito mais complexa, que é o que eu falo no canal do Telegram lá, do que simplesmente, que todo mundo brinca, que uma linguagem, que todes. A gente vai ver esse aspecto da linguagem numa outra live também. Tá? Então, vai muito além do que isso. A gente já está falando de perversão. Né? E o perigo disso é colocar na mão do homem dizer aquilo que é certo e errado para si mesmo. Eles não falam isso? Eu que decido minha vida, eu hoje estou liberto, né? Assim faz. Então, isso é um perigo, você colocar na mão do homem para ele guiar ele mesmo, dizer, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Assim, sem ninguém para dizer o que é certo e errado, o bem, o mal, temos plena liberdade para decidir por nós mesmos. Aí, o que aconteceu? Um mar de possibilidades se abriu, como a Dalex falou muito bem no início, que a pessoa pode se achar até uma árvore. Qual que é o problema? Nenhum. Você não tem mais padrão de moral. Você não tem mais ética. E você é livre para achar o que você deseja achar, então você pode ser uma árvore. Hoje você pode ser uma grama, amanhã você pode ser um alicate de unha no outro dia, o que você quiser, né? Não tem problema nenhum. Então, adquirimos agora, então, a responsabilidade e a felicidade de sermos autores da nossa própria vida. Olha só, eles usam muito essa coisa de felicidade. E alguém acha que isso é bom? Derrubar esses padrões criados por Deus
É legal fazer isso? É bom seguir sem isso? Né? Então, a moralidade e seus limites, por conta do comunismo, passaram a ser criados por homens. E temos uma verdadeira